Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez ao Parresia dessa semana, cujo tema é a fidelidade ao Santo Padre. Nós gostaríamos de tratar aqui de uma série de temas daquilo que é a nossa identidade católica própria. Nós queremos insistir naquela devoção às três alvuras, ou seja, ao Santo Padre, à Virgem Maria e à Eucaristia. Queremos então iniciar com a fidelidade ao Santo Padre. Vocês se recordam do Parresia das semanas passadas a respeito do poder paralelo na Igreja. E a tática do poder paralelo na Igreja é exatamente esse de tirar o nosso contato com o Santo Padre. Se você for olhar na história da Igreja, nesses 2000 anos de história da Igreja, talvez não haja uma coisa mais constante do que essa. Uma tentativa de Satanás e dos inimigos da Igreja de solapar, de alguma forma, o pontífice romano, ou seja, o Papa. Talvez o Papa tenha estado sempre, em toda a história da Igreja, no foco da batalha. Ou seja, quando Satanás quis destruir a Igreja, quis sempre destruir através do sucessor de Pedro. E é interessante que isto é como que uma profecia realizada. Aquela profecia que Jesus pronunciou na última ceia, quando previu a negação de São Pedro. Você pode ler isso no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 31 e seguintes. O Evangelho lê assim: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo. Veja, Jesus está dizendo que Satanás pediu permissão. É uma pequena alusão ao livro de Jó. É como quando Deus permitiu a Satanás que provasse Jó. E Deus permite esta provação. É um dos grandes mistérios da iniquidade. Por que é que Deus permite a tentação? O Catecismo da Igreja Católica, ele nos coloca diante deste mistério e responde dizendo assim: na verdade, nós não sabemos porque Deus permite a tentação, mas sabemos que se Ele a permite, é porque pode tirar dela um bem maior, porque Deus não permitiria o mal, se desse mal não pudesse tirar um bem ainda maior. Então, o que Jesus diz a Pedro neste Evangelho de Lucas? Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos. A vós, discípulos, é um plural. Ou seja, é interessante notar esse plural, ele está lá no original grego. Peneirar a vós. Não somente Pedro é provado, também todos nós. Mas veja o que Jesus diz logo em seguida. Eu, porém, orei por ti. Aqui é o próprio Jesus quem reza, quem intercede, quem pede por São Pedro. Para quê? Por causa do ministério petrino, por causa daquilo que é a sua função, para que a tua fé não desfaleça, em primeiro lugar. Qual fé? Aquela fé que Pedro anunciou em Mateus capítulo 16. Aquela fé a respeito da qual Jesus disse: Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E esta mesma fé, a respeito da qual Jesus garantiu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus. Pois muito bem, esta fé, Jesus rezou. O que nós temos aqui é uma assistência pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, vendo que os fiéis, vós todos, fiéis, sereis provados, sereis colocados na peneira. Pois bem, Jesus, vendo que a igreja inteira seria provada, reza. Por quem? Por Pedro. Eu rezei por ti, Pedro. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça e tu
uma vez convertido, uma vez retornado, uma vez que voltares, confirma os teus irmãos. Eis aí porque Jesus reza por Pedro, porque esse é um método de Deus agir, esse é o método de Deus fazer as coisas na sua igreja. Nós, com a nossa mentalidade um pouco revolucionária e igualitária, né? Ou seja, essa mentalidade que nasceu da Revolução Francesa de égalité, né? Nós somos todos iguais, precisamos ser todos iguais. Esse igualitarismo tão comum no socialismo, no marxismo atual, pois bem, nós temos uma tendência de achar que não existem pessoas especiais, que não existem pessoas que receberam de Deus um dom especial. Nós achamos que todos nós precisamos ser iguais, mas não é isso que nós encontramos no Evangelho e não é isso que nós encontramos na fé da igreja atestada ao longo dos séculos. Existe sim uma assistência especial de nosso Senhor Jesus Cristo, garantida e dada a São Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, a vós, igreja, como quem peneira o trigo. Eu, porém, Simão, rezei por ti. Por quê? Porque a salvação que eu quero dar à igreja, porque a assistência que eu quero dar à igreja, porque aquilo que eu quero fazer ajudando a igreja passa através de Pedro, passa através da fé de Pedro. Pedro, eu rezei por ti, para que a tua fé, a fé do Papa, não desfaleça. E uma vez que o Papa, confirmado nesta fé, retorna, sim, porque aqui está o grande escândalo. A fé de Pedro é uma fé, digamos, que viveu o mistério pascal. É uma fé que morreu e ressuscitou. Porque logo em seguida Jesus anuncia. Pedro, numa bravata, chega e diz, Senhor, eu daria a vida por ti. Jesus diz, você vai dar a vida por mim? Pois bem, o galo não vai cantar e você vai ter me negado já 3 vezes. Ainda esta noite. Ainda esta noite. Pois bem, a fé de Pedro morreu naquela negação. A fé de Pedro foi provada, foi levada aos infernos, por assim dizer. Mas, uma vez que ele volta, uma vez que ele reencontra a sua fé, ele precisa confirmar a fé dos irmãos. Nós sabemos que a fé de Pedro ela é especial para a igreja inteira. E isto é um ministério, isto é um dom. Deus agracia uma pessoa para que ela seja um dom para os outros. Deus não nos trata de forma igualitária e a sua igreja não é igualitária. Deus elege. Deus escolhe. Ele escolheu Pedro e deu a ele a missão. De uma vez que a sua fé está sólida, esta fé pétrea, esta fé de Pedro, firme, rocha, pois bem, uma vez que esta fé está lá inabalável, que ele confirme a fé dos irmãos. Como isso é verdade? Como isso é verdade a respeito do nosso Santo Padre, Papa Bento XVI. Foi este Papa quem trabalhou incessantemente, junto com o Papa João Paulo II, para que nós tivéssemos na mão o Catecismo da Igreja Católica, que confirma a nossa fé, que coloca nas nossas mãos um instrumento de fidelidade, para que a gente saiba o que é católico e o que não é católico, o que é a nossa fé e o que não é a nossa fé. Se não tivéssemos esse catecismo nas mãos, nós estaríamos perdidos, não é verdade? Pois muito bem, o Santo Padre trabalhou e trabalha para confirmar a nossa fé. Antes, ele o fazia como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Agora ele o faz como sucessor de Pedro. Que bênção ter um Papa. Que bênção saber que a Igreja Católica não baila ao sabor dos ventos. Que bom saber que a Igreja tem uma âncora, como no sonho de Dom Bosco. No sonho de Dom Bosco, em que Dom Bosco vê um navio que é atacado, o navio da Igreja que é atacado por todos os lados e está ali numa tempestade tremenda. Pois bem, esse navio, guiado pelo Papa, que está lá na polpa, na proa do barco,
ali guiando os fiéis, desse navio saem duas correntes que ancoram esse barco em duas colunas. A coluna da Virgem Maria e a coluna da Eucaristia. Nós temos aí o Santo Padre que guia a Igreja para esta firmeza na fé eucarística e na devoção a Maria. Pois bem, que o Santo Padre continue nos confirmando nessa realidade. Nós sabemos que São Pedro tem essa fé garantida pela intercessão do próprio Jesus. Pedro, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, a vós, igreja inteira. Eu, porém, orei por ti, Pedro. Porque Jesus não rezou pela igreja inteira? É claro que ele rezou pela igreja inteira, mas rezou de forma especial por Pedro, porque Pedro tem um ministério para a igreja inteira. Querendo salvar a igreja inteira, Jesus reza por Pedro. Querendo o bem da igreja inteira, Jesus dá uma assistência ao Papa, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Que beleza, meus irmãos. Nós sabemos que quando Jesus, então, ressuscitou, ele fez questão de aparecer pessoalmente, numa aparição individual a São Pedro. Nós temos esta aparição especialíssima a Pedro, Cefas, atestada naquilo que é o documento mais antigo a respeito da ressurreição de Cristo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. São Paulo diz: eu transmiti para vocês aquilo que eu também recebi. Que o Senhor ressuscitou, apareceu a Cefas, apareceu a Pedro. Essa aparição privada a Cefas está presente também nesse mesmo evangelho de São Lucas, que nós estamos citando aqui. Depois do episódio dos discípulos de Emaús, os discípulos voltam correndo para Jerusalém para testar aquilo que lhes aconteceu, e então, quando eles narram as coisas e dizem o que aconteceu, os discípulos dizem, capítulo 24, versículo 34. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Surrexit Dominus vere et apparuit Simone. Esta profissão de fé antiquíssima nesta aparição especial a Pedro. Jesus, quando ressuscita, quer confirmar a fé de Pedro, quer dar solidez. Pedro testemunha pessoal, íntima da ressurreição do Senhor, para que ele pudesse confirmar a fé dos irmãos. Você está entendendo, então, por que é que o Papa é tão odiado? Você está entendendo por que é que Satanás, querendo atacar a igreja, ataca frontalmente o Romano Pontífice? Nós poderíamos quase que resumir a história dos últimos séculos da humanidade num ódio a uma religião, o cristianismo. E se nós formos olhar as características do ódio desses últimos séculos ao cristianismo, iremos ver que esse ódio se direciona de forma toda especial a uma igreja, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. E se nós formos olhar mais de perto ainda, se nós fecharmos todo o zoom para ver contra quem se dirige esse ódio, nós iremos encontrar que é um ódio contra o Papa. O Papa, mais do que ninguém, é atacado de todos os lados. O Papa, mais do que ninguém, encontra verdadeiramente uma oposição. O Papa, ele que é a certeza que nós temos de por onde vai a nossa fé. A fé da Igreja, a fé de 2000 anos, a fé dos papas, a fé de todos os papas, desde Pedro até Bento XVI. Ele que é o parâmetro da fé firme, da fé católica, da fé inabalável. Meus irmãos, mantenhamos a nossa fidelidade ao Papa. Se você mantiver esta fidelidade, saiba, você será atacado, não há dúvida. Mas terá a graça de se sentir confirmado.
pelo Santo Padre, de sentir realmente e receber o fruto dessa tranquilidade. Enquanto outros católicos liberais, protestantes, cristãos de todo tipo de denominações e seitas seguem opiniões teológicas, nós, católicos fiéis à tradição, sabemos que existe um fanal, existe um farol que brilha no meio da névoa e nos dá a direção. A fé dos papas, não somente deste Papa, de todos os outros, uma sucessão até chegar a Pedro, até chegar a Cristo. Se nos mantivermos firmes nessa fé, meu irmão, por mais que nós sejamos atacados, se nos mantivermos firmes nessa fé, por mais que nós sejamos caluniados, perseguidos, se nos mantivermos firmes nesta fé, receberemos a consolação de ser confirmados por Pedro e de saber, eu não corri em vão, eu não edifiquei a minha casa em cima da areia, eu edifiquei a minha casa na rocha firme. Estamos na semana da festa dos santos apóstolos, os príncipes dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Meus irmãos, rezemos pelo Santo Padre. Rezemos, como Cristo rezou por ele. Rezemos pelo Papa. O próprio Papa Bento XVI pediu, na homilia do seu início de pontificado, que ele não corresse, ele não tivesse medo diante do lobo e pediu, rezem por mim. Rezem por mim para que eu não corra diante do lobo, eu não tenha medo. Continuemos fiéis a ele. Continuemos firmes. É assim que nós perseveraremos na nossa fé católica. É assim que nós teremos a certeza de que não estamos seguindo veleidades humanas, mas estamos seguindo aquilo que nosso Senhor deixou. A sua fé, a palavra de Deus, os sacramentos, como foram deixados por Cristo. Continue firme. Deus abençoe você. Que você tenha a parresia, o destemor verdadeiro de pregar a palavra de Deus sem laços nas línguas, sem medo dos homens, sem respeito humano, mas com temor de Deus e fidelidade. Continuemos firme. A luta continua, meus irmãos. Nós sabemos, as portas do inferno não prevalecerão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.